Oi, gente, eu sou Lívia Duarte, deputada preta do Pará, e a gente está aqui hoje com muita felicidade em mais um episódio da nossa atualização programática, o nosso programa, o videocast que a gente pensou para fazer o PSOL mais 20. E hoje a gente está com uma pessoa super especial e eu tô aqui com a Vitória. Oi, Lívia, tudo bem? Obrigada por essa oportunidade de estar aqui, estou muito feliz. Eu sou a Vitória, acompanho a direção nacional do PSOL e construo o LivreScope, que é um movimento de agroecologia, de consumo e produção agroecológica. Então, Lívia, apresenta a nossa convidada hoje, que é de peso, vai. Nossa convidada hoje é de peso, maravilhosíssima. É deputada federal pelo PSOL, mãe e militante feminista, ex-vereadora de São Paulo e reeleita à Câmara Federal com mais de 226 mil votos. Não é brincadeira, não. Sâmia é uma das mais combativas parlamentares no campo da esquerda, amplamente reconhecida pela atuação em defesa dos direitos sociais, das mulheres, da população LGBTQIA+, e no combate frontal à extrema-direita. É ela? É ela. Sâmia Bonfim. Ô, meninas, muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês para a gente debater tantos temas fundamentais e muito importante que o pessoal tenha também esse instrumento, né? Tanto de atualização programática, mas de trocas, assim, experiências e análise sobre a situação política. Então, brigadão. Ai, super, super bem-vinda. E a gente vai começar por um tema super quente. Recentemente, várias polêmicas, né? E várias tentativas aí de inserção e de valores. A gente tem discutido muito sobre reforma tributária, ganhou as ruas o tema. A gente viu recentemente Trump tentando também dar o seu dedo, a sua dedada na economia brasileira. E diante de tudo isso, Sâmia, a gente compreende, te enxerga como uma das parlamentares mais atuantes nesse sentido. Recentemente tu propuseste que a gente possa taxar quem tem iate, quem tem jatinho, super justo, mas tem uma resistência dos setores privilegiados a isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre os caminhos sociais, políticos que tu enxergas para que a gente possa romper, para que a gente possa, de fato, ter esse caminho de justiça social para o mundo e especialmente para o Brasil, onde tão pouca gente taxada pode significar tanto em equilíbrio para um resto da população brasileira. Como é que tu enxerga esses caminhos? Esse é um dos debates mais fundamentais, assim, há muitos anos no Brasil, né? Da época da Constituição, foi inserida a possibilidade de taxação das grandes fortunas, mas isso nunca foi regulamentado. Há uma série de projetos de lei, inclusive propostos por parlamentares do PSOL, como a Luciana Genro, o Chico Alencar, o Ivan Valente, e nenhum deles nunca foi sequer apreciado. Agora a gente está com uma janela de oportunidade para que se avance, pelo menos minimamente, sobre isso. Ainda que não seja o nosso horizonte final. O povo brasileiro escolheu nas urnas o programa do presidente Lula, que, entre outras coisas, dizia que não haveria mais cobrança de imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000. Essa proposta começou a ser votada na Câmara, a ser discutida. No entanto, demorou muito para que ela pudesse se concretizar como uma proposta e uma possibilidade. E a gente se pergunta por quê? Bom, porque o Congresso Nacional ele é repleto dos representantes da elite, quando não os próprios parlamentares estão na classe dos ultra-ricos no Brasil. Então é isso, ninguém que está disposto a mexer nos próprios privilégios. E para isso é necessário ter o poder popular mesmo, a mobilização do nosso povo. E as redes sociais foram tomadas por uma série de hashtags, né, que compreenderam esse caráter de classe que existe no Congresso Nacional, que está voltado para os próprios privilégios, enquanto o povo brasileiro tem a sua renda completamente corroída, seja pelo valor dos alimentos, pela inflação, ou seja porque ganha muito pouco, e boa parte disso é destinado para o pagamento de imposto, né? Então, é uma oportunidade histórica importantíssima, mas ainda não é completa porque a gente vive sobre regras fiscais que também são muito draconianas. Então, toda a possibilidade de arrecadação que vai ter com essa justiça tributária, seja isentando que ganha até R$5.000, ou com uma possibilidade de taxar as grandes fortunas, não necessariamente vai servir para investir nas áreas sociais, mas para manter o déficit zero da lógica do arcabouço fiscal. É por isso que a nossa luta precisa ser permanente, ou seja, temos a oportunidade, se tudo der certo, taxaremos as grandes fortunas no Brasil pela primeira vez, haverá isenção tributária, né, do ponto de vista do imposto de renda, para quem ganha até 5 mil, mas para onde esse dinheiro vai, segue sendo para a dívida pública,
segue sendo para os cientistas. E é por isso que é uma oportunidade para que a gente discuta, né? Qual é o modelo econômico, qual é o modelo de país, que tipo de justiça a gente quer construir. E isso passa pela lógica da tributação, sem dúvida. É legal você comentar isso, porque ganhou as redes sociais esse assunto, né? A gente tem nesse último momento a questão da escala 6x1, depois dessa questão da taxação dos super ricos. E um outro assunto também que toma muitas redes é a gente sentir muito frio, muito calor, né? As mudanças climáticas, os efeitos que a gente sofre diariamente. Então, como é que você relaciona, assim, o potencial de taxar, por exemplo, os jatinhos? Como é que você enxerga isso como uma pauta também da justiça tributária e da justiça climática, ambiental? A gente precisa cada vez mais conectar os temas, né? Quando a gente fala que a luta ambiental ela é urgente, ela é parte necessariamente de uma luta anticapitalista. Porque esse modelo de exploração do trabalho e do solo, do ar, da terra, ele se esgotou e pode significar o esgotamento da nossa condição de sobrevivência e de vida. E não é todo mundo que polui, que prejudica o meio ambiente da mesma forma. Ao contrário, às vezes eu tenho a impressão de que querem enfiar na nossa cabeça de que são os hábitos individuais de consumo que são os grandes vilões da emergência climática. Sendo que a gente sabe que o 1% mais rico também é aquele que mais polui. Foi daí que a gente pensou nessa coisa da taxação dos jatinhos. Aproveitando, né, que hoje o Brasil discute, mesmo que timidamente, uma possibilidade de justiça tributária, que abriu essa janela de oportunidade, que esse ano vai ter o Brasil sediando a COP em Belém do Pará, na sua cidade, Lívia. E aí falou, bom, vamos tentar conectar os dois debates. Porque alguns países do mundo já se comprometeram ou já estão avançando com esse tipo de tributação. Eu até peguei alguns dados aqui para eu não me perder, mas são coisas que eu acho que são interessantes. Então, as 50 pessoas mais ricas do mundo emitem, em 90 minutos, mais poluentes do que uma pessoa comum na sua vida inteira. Ou então, um jatinho polui 10 vezes mais do que aviões comuns, esses aviões comerciais que transportam várias pessoas. Isso é muita coisa, né? 180 voos, é isso, 180 voos é o mesmo grau de poluição do que aquilo que uma pessoa comum poluiria em 300 anos. Então, a gente pegou esse tema dos jatinhos, primeiro porque é muito simbólico. Quem anda de jatinho não é a pessoa que a gente convive, que a gente encontra na rua, que encontra no shopping, que encontra no trabalho. É gente que segrega o restante do povo e tem ali suas bolhas elitizadas. E, ao mesmo tempo, tem esse impacto gigantesco. Que a proposta é que a arrecadação vá para o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Por que o fundo? Porque ele também está fora das regras do arcabouço fiscal. Então, ele tem uma possibilidade de investimento em prevenção e mitigação de impacto que não sofre com essas regras draconianas de não pode utilizar esse dinheiro porque precisa equilibrar o déficit, enfim, das regras fiscais que hoje estão no Brasil. E eu acho que é uma forma de tentar contribuir um pouco também, né? Unificar os temas, como você disse, que são atualíssimos e fazem parte de uma mesma lógica de justiça, né? Justiça socioambiental, na verdade. Total. E falando em atualidade e sobre os novos discursos e as novas roupagens também da direita, né? Nós temos muito recentemente o combate aos discursos de ódio da ultradireita, esse combate que é tão cotidiano para nós, parlamentares do PSOL, né, mas que pega muito para parlamentares muito simbólicos. É o teu caso, né? Eu tenho um orgulho de ter como deputada federal, mas também, assim, vai para cima de mandatos combativos, mandato do Glauber, Érica Hilton e todos os nossos, Ivan Valente, enfim. Eu queria que tu comentasses um pouco para, inclusive, as novas gerações de feministas, meninas que já sonharam, eu não sei, Vitória, também iniciar-te pelo movimento feminista, organizado, mas eu e Sami, assim, sim. O que dizer a essas meninas? O que dizer ao mundo? O que dizer a quem acompanha a nossa militância pelas redes,
de como combater esse tipo de prática absurda que adoece, né? Que nos deixa em adoecimentos profundos. Nós tivemos casos muito emblemáticos, né? Manuela Dávila, enfim, tantos casos. Eu não conheço ninguém da esquerda que não tenha passado por um processo adoecedor de fake news. Então, o que fazer? Né? Eu sei que uma pergunta é a pergunta... Claro, não, se fosse o Quem Quer Ser o Milionário, seria Sim, a pergunta de 1 milhão. A gente queria ocupar esses espaços, chegamos lá, né? E aí tem que lidar com todo esse ódio. Todo esse ódio. Então, na verdade, tem um pouco a ver com defesa da democracia, né? De valores, né? De como fazer, Sâmia? Pois é, não, é mais do que uma resposta, é uma reflexão, assim, com vocês. Porque você disse, Lívia, não conhece nenhuma pessoa de esquerda que não tenha passado por uma situação como essa, em maior ou menor grau. E se for mulher, e se forem mulheres negras, como vocês, aí escalona, né? Então, são camadas, né, de violência. E a extrema-direita, ela sabe disso. Porque, de fato, é um instrumento... A gente é gente, acima de tudo. Gente de carne e osso, que tem sentimentos, tem família, tem filho... Então, você começa a pensar, o que eu tô fazendo da minha vida? Peraí, não. Exato. Vou cuidar da minha vida, vou fazer outras coisas. Ficar aqui me submetendo a ser violentada, porque é disso que se trata. Seja um terrorismo psicológico, ameaça nas redes sociais, perseguição e outras coisas. Você tá ali numa comissão, aí um cara vai lá e não te deixa falar, não te deixa propor nada. Você vai pra outra, o cara tá ali organizado pra isso também. Você se sente sufocada, você fala, bom... E o pior é que você fez no começo a pergunta, né? O que dizer para as que estão acompanhando? Porque quando a gente fala isso, a nossa intenção definitivamente não é falar, olha, então não vem para essa cilada não, fica aí na tua. Venham mais, né? Exatamente. Precisamos de vocês para não passar mais por Porque isso. senão vai dar uma impressão para as que estão acompanhando, falando, nossa, se ela que está ali está passando por isso, eu não vou para essa situação. É justamente o oposto, é a gente se organizar cada vez mais e estimular que mais mulheres como a gente, que são mulheres que eu considero mulheres comuns, mulheres trabalhadoras, que vêm de baixo, que são movidas por ideias de justiça, por boas ideias, sim, não temos medo de ter orgulho das pautas que a gente defende, para que estejam conosco. E não necessariamente estejam conosco no parlamento, porque também tem isso, para achar que é o único lugar... Você citou a Manuela Dávila, né? Seja lá, de fato, uma perda, um problema, sair por violência política, mas sair do parlamento, que seguiu militando. Exato. Então, ainda tem essas milhares de outras oportunidades de organização partidária, que, evidentemente, como militantes do PSOL, é o convite que a gente faz para todo mundo que assiste, mas para além disso, nos movimentos sociais, nos coletivos, nas rodas de conversa, nas associações de bairro, nos sindicatos, se formando, estudando. A gente tem que saber equilibrar, porque no mundo inteiro, né, a extrema-direita se utiliza da misoginia como um instrumento, de fato, para ganhar força, aglutinar os setores conservadores, os setores da elite econômica, inclusive, que não nos querem naquele espaço. Porque não é só a presença, é o que a gente defende ali dentro que incomoda. Ainda mais se a gente, quando entra nos temas de justiça tributária, da reprodução da força de trabalho, são temas que são inadmissíveis, né? Para aqueles que querem a manutenção sistema, do caos. Né? Exatamente. Então, é isso, assim, não desistam, busquem se acolher, se protejam, se cuidem, assim, a gente precisa estar junto, porque se for sozinha também enfrentando esse chumbo grosso, é adoecedor mesmo, mas definitivamente não é o caminho que a gente quer que as demais mulheres passem, né? A gente quer mais força, na verdade. Mobilização é o caminho, né? Perfeitamente. E rede, né? Apoio em rede, assim. Vejo muitas vezes, me emocionei, assim, de ver todas as parlamentares do PSOL juntas, né? Total. Você conseguir ampliar isso até... A gente teve um caso muito emblemático, foi aquele caso da Maria do Rosário com o Bolsonaro, eu lembro das mulheres do PSOL ali. Então, rede também é uma coisa fundamental às mulheres em espaços de poder. As mulheres em espaços de decisão precisam ser acolhidas e amparadas por outras mulheres para continuar. Com certeza. Então, acho que esse teu recado de venham e ocupem, né, para que um dia nós sejamos a regra e não a exceção. Até para que a gente também tenha mais condição de brigar por aspectos institucionais que nos possibilitem estar nesses espaços com segurança.
O primeiro caso de punição de violência política de gênero que aconteceu na Câmara Federal, onde isso acontece, infelizmente, todos os dias, foi contra o Gilvanda Federal, que é um deputado do PL de Espírito Santo, quando ele passou de todos os limites ao se referir à deputada Gleisi Hoffmann. Mas se você... Hoje, ministra Gleisi Hoffmann. Mas se você for ver o histórico, ele já havia sido condenado lá atrás, quando tratou de uma forma semelhante a Camila Valadão, que é a nossa deputada no Espírito Santo. Então, peraí, o cara, na verdade, é reincidente, ele foi premiado, muito provavelmente pelos machistas misóginos, se tornando federal, que na época ele foi condenado quando atuou como vereador, e seguiu desenvolvendo. Então, precisa de uma trava, precisa de um freio. Então, ele foi suspenso por 3 meses. Mas como é que ele vai voltar? Porque isso monetiza nas redes sociais. Ele acaba organizando e estimulando outros a fazerem o mesmo. Então, isso passa por uma série de debates, né? Exato. De regulamentação de redes, de sanção aos partidos políticos que precisam sentir no bolso, no fundo eleitoral e no fundo partidário, sim. Nas cadeiras que eles têm nos espaços de poder. Porque enquanto isso não acontecer, vai ser a gente se organizando, ver quem tem mais teste de resistência diante dessa situação, o caos se espalhando e a gente se revoltando cada vez mais. Então, essas mudanças estruturais e institucionais precisam acontecer também, senão vai seguir se naturalizando, né? A violência também. É a meta, né? O que a gente precisa enfrentar e construir. Mas pensando em rede, que você comentou, assim, como que você acha que a gente pode construir, frear, né? Frear esse discurso de ódio, frear as fake news, especialmente, nas redes sociais, porque é o lugar onde eles conseguiram se articular e propagar muita coisa ruim, assim, né? E muitos ataques às nossas figuras. Então, como é que você enxerga aí pro Brasil os caminhos pra gente conseguir construir um ambiente na internet que seja diferente do que tá posto aí hoje? A gente tentou, por 2, 3 anos, no Congresso, avançar com um projeto de lei de regulamentação das redes sociais. Não foi possível. Pelo peso do lobby das Big Techs, que tem muito dinheiro e muito poder de definição ali dentro, né? Muitíssimo. E os próprios parlamentares, sobretudo da extrema-direita, que além de arregimentarem mais seguidores e, consequentemente, eleitores com essa prática, alguns deles monetizam com isso nas redes sociais, porque o algoritmo favorece discursos de ódio e de violência. Aliás, eu fui relatora de um projeto de lei que é do Chico Alencar e do Tarcísio Mota, que eu achei muito importante, que proíbe parlamentares de monetizarem se utilizando do seu mandato, da estrutura que é oferecida. Isso parece tão óbvio, tão básico, afinal de contas a gente entra nas regras ali dos servidores públicos, já deveria ser proibido, mas há muitos esses nomes, esses figurões todos, ganham dinheiro nas redes fazendo o quê? Falando mal da gente, estimulando o ódio contra a gente, estimulando a violência, ideias criminosas. Então, eu achei essa iniciativa deles bem interessante. E o Supremo fez um julgamento diante da ausência do Congresso, que é uma espécie de uma regulamentação de redes também, que é um avanço fundamental. Que, claro, não responde a todos os problemas, mas agora obriga as redes a terem um instrumento tipo, como se fosse de autorregulamentação. Não precisa mais de uma decisão judicial para derrubar um conteúdo criminoso. Agora ela é obrigada a derrubar o conteúdo criminoso caso seja notificada pelo próprio usuário. Porque... E vocês devem ter passado por isso 500 milhões de vezes também. Aconteceu ali um negócio absurdo, você não tem para onde correr. Você entra ali, denunciar. Não acontece absolutamente nada. E quem tem condição de entrar na justiça, de acompanhar processo judicial, de ter... Imagina, vai ficar ali para sempre. O trauma que isso vai gerar, o efeito político, pessoal, de difamação, é imenso. Então, achei um passo importante. Mas a gente também precisa, aí é uma bronquinha, uma auto-bronquinha na gente, né? A gente precisa saber utilizar melhor essas redes também. Claro que o algoritmo não nos favorece. Então, a gente lutando num terreno que não é o nosso terreno. Nunca vai ser favorável pra gente. Mas eu acho que essa ofensiva que teve, por exemplo, o Congresso Inimigo do Povo, né? Que diferenciou, entre outras hashtags, quem é quem na luta de classes, mostra que a gente também tem condição, se organizar bem, de disputar o terreno das redes. Talvez seja essa virada também que falte, sabe? Pra gente ir pra ofensiva, não ficar só
sofrendo essas violências todas impunemente, Importante tudo isso porque ano que vem é ano de eleição, né? Então, a rede social vai ser um momento... a gente vai ter que se utilizar bem dela para conseguir conquistar mais bens e corações, como a gente gosta de falar, né? E pautar tudo aquilo que é importante para a classe trabalhadora, né? Total. Vamos falar de classe trabalhadora do jeito que eu gosto de falar. Partindo das mulheres, as mães, aquelas que ou estão no comando ou pariram a outra metade da população que está no comando da casa, né? Sâmia, uma das coisas mais emblemáticas no teu mandato, assim, e eu pari antes de ti, fui construindo também, eu me lembro bem de quando tu te apresentaste como mãe, assim. Olha foi só. uma coisa que foi muito, muito importante, assim, para as demais mulheres, parlamentares, militantes, mães. Eu lembro bem que foi um grifo, sabe? Foi um negritado, assim. Foi um negócio de trabalhadora, mãe de uma criança. Até me emociona. Por quê? Porque eu acho que conciliar essa vida para nós, ela é um negócio, assim, eu não posso usar essa expressão porque eu sou psicólogo, mas é muito louco. É muito louco. É um desafio, o babado é potente, assim, você conciliar a maternidade, a maternagem, ela é muito extraordinária. Na minha vida é uma experiência extraordinária, porque eu escolhi ser mãe, mas é um perrengue também de uma outra lógica, assim, né? Um negócio inexplicável até que você se depare com isso, porque eu acho um negócio de agora, né? A maternidade é agora, é hoje. Não é uma coisa que, se eu fizer isso, daqui a 10 anos você não pensa, não. É sim ou não. Errado ou certo. Né? É mais ou menos isso. E conciliar isso com o mundo do trabalho, para nós trabalhadores. Então, falar como mães trabalhadoras, reivindicando um feminismo que não é o feminismo liberal, de você precisa apenas ficar mais bonita, você pode comprar um batom e a sua vida ficou ótima. É um problema muito específico da nossa sociedade e é muito invisível, embora seja descarado, né? Descarado. Né? As pessoas não conseguem ligar os dados. As mulheres não trabalham em determinado horário e não tem creche suficiente. Como não ligar esses dois pontos? Né? Como é que você trabalha até 6 horas se a creche termina às 5? E essa é a realidade de muitas muitas famílias. Essa é a realidade, famílias. gente, do povo brasileiro. Essa é a realidade do povo brasileiro. A realidade do povo brasileiro é, no final do mês, quem sustenta a casa? Quem sai de manhã pensando o que precisa comprar para o almoço? São as mulheres, mães trabalhadoras. São as avós, é quem cuida ali do ambiente. Quem tem que escolher se no final do mês compra um pacote de absorvente ou um pacote de macarrão. Sim. E a tua militância, ela se tornou um pouco um guarda-chuvão. Ela se tornou um pouco um símbolo das mulheres mães parlamentares. Ela se tornou um pouco um símbolo das mulheres mães trabalhadoras, né? Então, essa tipóia, essa coisa de carregar a criança, ela também se tornou muito mais do que um símbolo do teu mandato, né? Ela se tornou uma expressão. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre políticas públicas para as mulheres no Brasil. O que falta? O que precisa? Como abrir, né? O Glauber falou recentemente numa atividade que eu tive com ele, de defesa desse mandato que é tão importante. Ele falou, minha mãe abriu os caminhos com as unhas. Me marcou muito a frase. Muito forte essa coisa. Você imagina uma mulher cavando ali e tal. Então, como a gente muda o Brasil sem mudar a vida das mulheres, das mães? É impossível. É impossível. Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho nessa atualização programática do pessoal, como isso é importante para nós. Né? Como deve ser importante para nós. Deve ser um farol. Você tocou num ponto muito fundamental e falou muitas coisas que eu só assino embaixo, assim, mas tentar, né? Enfim, falar sobre isso que é o tema das nossas vidas. Você não deixa de ser mãe em momento nenhum. Assim como não deixa de ser militante, parlamentar, você não deixa de ser mãe. A questão é como é que você casa tudo isso, de coisas que muitas vezes parecem inconciliáveis. Primeiro pelos horários. Eu falo como parlamentar, mas como uma mulher trabalhadora, né, Lívia? Como a gente se coloca que somos, né? Nesse mundo dificílimo. Então, toda vez que eu passo por uma situação assim de dificuldade de conciliação da maternidade com o mandato, aí quando eu consigo resolver, né, passar por aquele estresse, eu falo, gente, como é que é a vida das mulheres brasileiras? Assim, de verdade, eu não falo isso por demagogia, é real. É a primeira reflexão que vem na minha cabeça, porque eu falo,
tá difícil. Aí vamos ver lá na minha rede de apoio quem é que consegue ficar com o Hugo nesse horário absurdo de ter votação às 11h30 da noite, depois dele ter ficado o dia inteiro na escola. Deu tudo certo, tá bem, cheguei em casa, nem vi ele esse dia. Mas falo, poxa, vamos lá, né? Ele conseguiu ficar na escola em tempo integral, eu consegui uma trabalhadora que pudesse ficar com o meu filho nesse horário para que eu pudesse estar trabalhando. A mulher brasileira, ela não tem creche em tempo integral. Ela não tem condição de pagar pelo trabalho de outra mulher para que cuide do seu filho. A rede de apoio dela, geralmente, é a mãe, é a irmã, é a vizinha, é a amiga, quando possível. Algumas vezes divide as tarefas com o marido ou o companheiro. Quando ele não é essa pessoa. Quando ele existe, quando ele não trabalha mais, na verdade. Quando ele também acaba não virando um cuidado para essa mulher, porque isso também é uma realidade dentro de muitas famílias. Então, é desesperador se você for ver esse retrato. E sem esse trabalho que essa mulher executa, nada acontece no mundo. E as pessoas não têm essa dimensão. Antes eu entendia do ponto de vista do debate e de ver, né, colegas, amigas, a minha mãe. Mas depois que eu me tornei mãe, eu falo, nossa, o negócio é muito profundo. E não é inevitável falar disso no mandato quando você é parlamentar e se torna mãe, né? Eu comecei como vereadora, eu tinha 27 anos, eu nem pensava em ser mãe, para ser bem sincera. Engravidei durante a pandemia, meu filho nasceu em outubro de 2021. A gente estava saindo, né, para as atividades, assim, saindo desse período de quarentena, etc. E aí, de repente, eu voltei e falei, caraca, tudo tão diferente. Inclusive na pauta, no que eu defendo, né, no que eu luto. Então, assim, tentando ser mais direta, né, para as perguntas que você fez. É impossível não pensar em universalização de creche, gente. É impossível, não existe. Porque existe um limbo para a criança entre os 0 e 3 anos. Quem cuida dela? Não é responsabilidade do Estado e, ao mesmo tempo, os municípios não são obrigados a criar vagas de creche. Então, é de quem? É da mãe. Aí, qual trabalho vai aceitar essa rotina dela? Nenhum. O que vai acontecer? Ela vai ficar desempregada. 50% das mães que retornam da licença maternidade, as que têm direito à licença maternidade, são expulsas do mercado de trabalho. Algumas nunca chegam a voltar. Ou estão no mercado ultra informal, sem direitos. Se a gente for falar das mães atípicas, caramba, aí... Nossa, gente. Aí a jornada de trabalho não cabe. O fim da escala 6x1, né, que você mencionou, é uma pauta ultra feminista, uma pauta das mães, sobretudo, porque elas são esfoladas no mercado de trabalho, elas são esfoladas no transporte, elas chegam em casas e se esfolam também cuidando dos filhos, gente, porque é maravilhoso. Não, Mas é o trabalho do cuidado? Pelo amor de Deus, assim, às vezes de madrugada, inclusive porque criança também fica doente, não tem como. Então, ou a gente atua sobre isso, e também é uma luta anticapitalista em última instância, né? Pela socialização do cuidado, pelas políticas públicas que envolvam isso. Senão, é a mulher trabalhadora, mãe, que vai ter que carregar toda essa lógica de exploração que o capitalismo impõe para a sociedade e seguindo invisibilizada. 0 remuneração por isso, é uma exploração absolutamente autorizada. Então é isso, creche, espaços para as crianças maiores, né, de contraturno, para que elas possam ter ali o direito à sua infância. Redução da jornada de trabalho definitivamente é um tema das mulheres mães, feministas, é um tema da sociedade brasileira. Compreensão de que as mulheres atípicas precisam de ainda mais atenção do Estado, seja nas escolas, nos espaços de saúde, mas também para que ela seja liberada para conseguir ser mulher, além de cuidadora, porque isso a gente ouve sempre, né, das mães atípicas, assim, que elas não se sentem mais mulheres, mais não pessoas. Pessoas. Não se sentem mais. Exatamente. Então, é um caminho tão longo pela frente, mas eu fico feliz, Lívia, de que hoje tenha muita. Sempre teve, né? Mas acho que como o tema do cuidado tem se tornado mais um tema público, menos privado, tem muita mulher muito legal formulando sobre isso, buscando avançar. Hoje a gente tem uma política nacional do cuidado, que claro, precisa de investimento, mas ela foi, veja, pensada, compreendemos, está lá na legislação brasileira, é um direito, é um trabalho, então a gente está avançando, mesmo que a passos lentos, mas já é um marco, né? Um marco histórico, eu acho. Você comentar sobre essa questão de que
somos muitas, né? E estamos dando passos, ainda que pequenos, mas a importância do PSOL nisso, né? É um partido que tem espaço para as mulheres e que é construído por mulheres, né? Então, olha só para essa mesa aqui, Total. né? 2 parlamentares, eu estou na direção, então a importância que é a gente conseguir colocar o debate das mulheres no centro, né? Do que é política, do que é economia, enfim. E aí, pensando um pouco ainda sobre a questão que envolve nós, né, mulheres, como que você enxerga, quais são as políticas públicas, assim, que são mais urgentes para a proteção das mulheres, né? É inevitável lembrar de você no Jornal Nacional falando sobre que estavam tentando tratar a questão do estupro, enfim, aquele foi um momento muito marcante. Me lembro das minhas familiares te vendo no Jornal Nacional, né, enfim, então, outro momento que eu acho também que a gente ganhou muito, que a gente avançou muito ali, através do seu mandato, né, mas o que você considera aí mais urgente para proteger de forma efetiva as mulheres? É meio um lugar comum, mas é inevitável falar disso. A gente vive uma pandemia de feminicídio, gente, a situação é gravíssima. Nossa. O estado de São Paulo tem batido recorde atrás de recorde, assim, no número de assassinatos de mulheres, e que são mortes evitáveis. Algumas não são, mas feminicídio definitivamente porque não é um cara que de uma hora para outra, do nada, resolve matar a mulher. Sim. Isso até pode acontecer, mas é a exceção da exceção. Existe todo um ciclo da violência que não é interrompido, e poderia de tantas formas, para que essa mulher tivesse uma renda, não fosse economicamente dependente. Aí não se trata de ser porque eu já ouvi isso no Congresso Nacional. Mas então quer dizer que ela tá com cara porque ela quer a grana dele? Não, querida, porque as condições sociais, que tem a ver inclusive com cuidado, não autorizam que ela tenha a própria renda, que ela consiga trabalhar, que ela consiga ter autonomia. Então, muitas vezes, o que os filhos dela precisam é um elemento que a torna presa, né, ao suposto companheiro. 10% dos municípios brasileiros têm algum tipo de centro e de rede de enfrentamento à violência contra a mulher. 10%. Nossa, isso é bizarro. O Brasilzão está completamente desprotegido, descoberto. Delegacias das mulheres não funcionam 24 horas. E muitas delas, sinceramente, são lugares em que as mulheres não querem ir, porque são completamente despreparadas para atender. Então, eu acho que esse é um tema muito central. E todos os campos políticos falam, né, da violência contra a mulher. Ninguém quer parecer machista, agressor. Mas a extrema-direita sempre vai com uma abordagem ultrapunitivista. Ou seja, depois que aconteceu, prende. Não é por 20 anos, é por 30 anos. Não é por 40 anos, não é por 50 anos. Mas acho que o nosso papel, sobretudo, é pensar em como a gente pode prevenir, construir uma sociedade que não autorize, né, a violência contra a mulher. Eu acho que esse é o tema mais gritante e urgente, além da política de cuidado, que a gente já mencionou, porque ela é a que movimenta tudo na sociedade e é inevitável falar disso, né? A gente vai chegando ao final. Já. Estamos encerrando. Eu também estou gostando muito. Espero que vocês estejam gostando. Mas eu queria fechar com uma pergunta que eu acho que é a mãe de todas, assim, para dar a mãe de todas nessa série de atualização programática do PSOL, de videocasts, da gente estar conversando com grandes figuras, né, para pensar essa formulação, para pensar um outro mundo, um partido que não tem, mas que continue não tendo medo de dizer o seu nome e as suas lutas. Eu queria te perguntar, Sâmia, sobre qual é a tua visão, o que tu pensas que nós podemos fazer nesse estágio do capitalismo que nós estamos, né? Com todas as mazelas de vulnerabilidade social, que são muitas e são de discursos renováveis, né? São recapeamentos. Então, o que era escravidão até bem pouco tempo, vira a escala 6x1 depois, e vai virando, e vai virando, e vai virando. E também territorial. A gente está às portas da COP30, que pode ser aí um grande evento para alguém que queira vender para o Brasil e tal, mas pode ser do nada para lugar nenhum na pauta ambiental. Então,
São muitos discursos nesse estágio de capitalismo, nessa nova dança, né? nesse novo convite do capitalismo, inclusive de formação às novas gerações. Eu vejo hoje jovens muito convictos da sociedade capitalista, piadas infames sobre o CCLT, vocês já ouviram? Nessa juventude, que é uma coisa bizarra, você fica meio... Nossa, é triste, é chocante, na verdade, né? O menino nem sabe o que é. Então, você tem essa formação de redes sociais e de influencers de deputados, né? Quando tu falaste muito bem dessa coisa da não monetarização de mandatários, né? Big techs, jogos, endividamento de famílias, né, em jogos de azar, enfim, são roupagens do capitalismo, desse estágio que nós estamos, quando a gente quer falar de maneira popular. Eu queria que tu me falasses de socialismo, que é aquilo que nós sonhamos tanto, é aquilo que nós desejamos tanto, socialismo do século XXI. Como é que o pessoal se prepara? Como é que nós discussamos? Como é que isso entranha, né? Tu falaste, a gente se organizou. A gente já se organizou em muitos debates. Uhum. O aborto teve, por exemplo, em voga bem pouco tempo atrás. A mulherada se organizou e deu o passo que tinha que dar. Perfeito. Deu o recado que tinha que dar. Então, as mobilizações também, quando construídas, elas também dão conta do recado, né? Essa esquerda convicta do socialismo do século XXI, se ampara em quê, minha querida Sâmia Bonfim? Uau, uma pergunta muito simplesinha pra terminar assim meio rapidinho. É só basiquinho. A cereja do bolo, só, imagina. Não, mas é uma reflexão muito importante. Eu acho que o fato do pessoal parar para pensar nisso e reconhecer que nós vivemos sob a égide do capitalismo, que é um sistema que precisa ser destruído, é uma conclusão que eu não sei se os demais partidos políticos da esquerda ainda carregam. Claro, talvez ali no programa, nas linhas, nos debates internos, sim. Mas como uma conclusão de objetivo de militância. O nosso debate estratégico tem qual compreensão? Tem essa, claro. Num mundo absolutamente diferente de quando o PSOL foi fundado, ou de quando o mundo vivenciou revoluções e experiências, né, socialistas ou próximas disso. Mas a gente ainda está falando da mesma coisa, de que a gente não viva sob a lógica de uma exploração, de que as pessoas possam ter direito à sua própria vida e à sua autonomia, em última instância, e que o lucro não seja o pilar de funcionamento da humanidade. Isso ainda continua. Tem uma série de novas compreensões, né? Ou seja, o debate antirracista avançou muito, sobretudo no Brasil, no que diz respeito a quem é a classe trabalhadora. É inevitável você compreender de quem nós estamos falando. Assim como o debate feminista, acho que o avanço sobre o tema do cuidado também tem a ver com isso, né? De reconhecer que são as mulheres trabalhadoras hiperexploradas de diversas formas, mas a exploração, a extração da mais-valia, a exploração do capital sobre o homem segue sendo a tônica da humanidade. Como chegar, né, a esse novo estágio, a destruição do capitalismo? Acho que os caminhos são imensos. A gente queria aqui uma série de horas debatendo e conjecturando. Mas eu acho que não abrir mão de um programa, sabe? Que seja anticapitalista, no sentido de compreender de que forma a sociedade brasileira se estruturou, quem são os bilionários brasileiros, como eles atuam, por onde eles operam, o quanto isso está conectado com o debate ambiental, que também diz respeito à nossa própria sobrevivência, que eu acho que é um aspecto de atualização programática. Não que o nosso programa não reflita sobre isso, mas ganhou novos contornos e novas conclusões, obviamente, porque a gente está vivendo, né, um colapso ambiental. E o tema das redes, gente, porque a sociedade se organiza, se mobiliza através das redes, inclusive a extrema-direita, que está sendo vista por muitos trabalhadores como uma saída diante de uma situação de crise. Eu acho que é esse o tamanho do buraco que a gente está enfiado também. E, sobretudo, com a disseminação dessas informações nas redes todas. Então, são ali pontos que a gente precisa se debruçar melhor. E eu espero que esse momento de debate interno no Partido
esteja servindo também um pouco para isso, né? Para ver quais são os aspectos que a gente precisa aprofundar melhor e as ferramentas novas que a gente também tem para lutar contra as mazelas todas, né? Mas eu não tenho uma resposta pronta para te dar, porque e quem tiver, faça Não, ninguém tem. Falar um pouco pra gente. Mas é acumulando que a gente vai construindo caminhos, né? E entendendo, é importante isso que a Lívia trouxe, de como o capitalismo se adapta e se atualiza, né? Então, é importante estarmos atentos a essas novas formas de exploração, enfim, e conseguir captar essas demandas, né, e traduzir isso e transformar isso em mobilização, porque acho que é o caminho, né, como a gente falou em vários momentos, um chamado à classe trabalhadora, compreendendo quem é a classe trabalhadora, que é mulher, que é preta, que é LGBT, enfim, entendendo quem é a classe trabalhadora como gente viva, né, que compõe e constrói esse país aí, as duras penas diariamente, né? Bom, gente, então, com as reflexões da nossa grandiosa deputada federal Sâmia Bonfim, também mãe do Hugo, trabalhadora, feminista, na companhia da Vitória, que eu agradeço demais, a gente se despede. Tchauzinho. Eu agradeço demais, gente, pela oportunidade de estar aqui e pelo momento, pela troca. Ouvir vocês é sempre um momento de aprendizado. A gente se vê e acompanha os próximos episódios também aqui, que estão rolando aqui no canal. Gente, muito obrigada, gostei muito, queria ouvi-las por mais tempo, mas essas oportunidades acontecerão. Um beijo, brigadão. Até mais. Tchau, gente.